A notícia mais comentada do dia é o desgaste do ministro da Educação, Ricardo Vélez, com o presidente Jair Bolsonaro. Gilberto, como que você explica isso aí? Olha, explicar a queda iminente do Ricardo Vélez é fácil. O difícil é explicar por que ele entrou. Sim. Aí é mais complicado, porque o presidente teve um café da manhã com os jornalistas e praticamente anunciou a demissão do ministro. Mas eu queria dar um ângulo diferente aqui, que na verdade a culpa é do Bolsonaro. E o Bolsonaro está sendo refém da sua própria campanha eleitoral. Sim, teve, sei lá, kit gay, tivemos ali a questão do Enem, tivemos a questão também da escola sem partido. Então, como foi a campanha eleitoral? Na campanha eleitoral, o Bolsonaro quis mostrar que era contra, entre aspas, a promiscuidade, né? Que ele associava isso ao PT, às esquerdas, e o Ministério da Educação virou um polo disso. Então aí apareceu o kit gay, que era uma fake news, né? Aí as coisas do Enem, a escola sem partido, que os professores estavam ali politizando os alunos, então tinha toda uma... Até os professores eram indicados para gravar. Para gravar, teve toda essa... Não, quer dizer, os alunos gravarem os professores durante as aulas. Aí você criou o seguinte: o Ministério da Educação é uma fronteira a ser tomada para acabar com a ideologia esquerdista comunista no Brasil, era um lugar que você tinha que limpar o Paulo Freire. O Bolsonaro nunca leu nada do Paulo Freire, e nunca leu nada. O Bolsonaro me explica quem é Paulo Freire. Muito bem, mas de qualquer forma tinha um simbólico aí. Sim. Isso estava bem claro. E esse simbólico ajudou muito a eleger ele. Olha, realmente tinha um pessoal mais à direita que achava que o Brasil estava sendo deturpado moralmente por questões da sexualidade, ideologia de gênero. E aí quando ele vai indicar o ministro, ele tinha uma chance de indicar um super técnico, que era o Mozar Neves, respeitado por educadores, conhece o Ministério da Educação, respeitado no terceiro setor. Estava quase indicando, mas que no final acabou pesando a questão ideológica. E aí ele ouviu esse gênio aí, que é o Olavo de Carvalho. Era justamente onde queria chegar, Gilberto, a influência do Olavo de Carvalho na indicação do ministro. Foi ele que foi fundamental na indicação do ministro, que ninguém conhecia o Vélez, não tinha a menor experiência administrativa. E tem coisas que você vê que não vai dar certo, não vai dar certo. Por exemplo, se você escalar uma seleção de futebol feita com jogadores da Portuguesa Santista e do América do Rio de Janeiro para jogar com o Real Madrid, você não vai ficar surpreso da derrota, né? Você vai ficar surpreso porque indicaram essa seleção para jogar com o Real Madrid. É a mesma coisa. O Vélez não tinha a menor experiência de nada. E aí o que aconteceu? O que foi acontecendo? Aconteceu o que era previsto. Ele não tinha experiência em gestão. Além disso, ele fez uma bobagem atrás da outra, tipo envolveu o Cazuza, já morto em fake news. Ele mandou uma carta com um slogan de campanha do Bolsonaro e queria que as pessoas cantassem Nacional e depois filmassem isso, que é uma coisa gravíssima. Deu uma entrevista à Veja dizendo que os brasileiros são canibais no exterior, são canibais, que eles roubam coisas, que eles são ali selvagens. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? O Ministério ficou sem eira nem beiro. Então você tinha aquele grupo dos Olavetes, aí depois você tinha o grupo dos militares, aí você tinha outro grupo de educadores. Você paralisou tudo, já nada funcionava, estava tudo parado. Aí começa uma guerra também externa, com o Olavo de Carvalho se envolvendo, os militares se envolvendo. Ou seja, você parou, o Ministério absolutamente parou. Anunciaram o final da avaliação na fase mais de alfabetização das crianças. A impressão que a gente tem agora, depois de 3 meses de governo Bolsonaro, é que não há nenhum projeto educacional para o Brasil. Não só não tem projeto, como não tem nem ministério. A gente chegou ao ponto de não há registro na história do Brasil, em nenhum período, que tem um ministro que se desgastou tanto em tão pouco tempo. Tanto que ele foi demitido por entrevista coletiva. Olha o grau de desmoralização. O Bolsonaro deu uma entrevista, praticamente demitiu o ministro. Daí você vê que E no final aquela coisa ficou louca. Para poder se garantir do ministério, o Olavo de Carvalho pegou, colocou alguns assessores do Olavo de Carvalho, um deles, para você ter uma ideia, chama Murilo Rezende, que chegou a defender queima de livro
invasão do Congresso Nacional, e dizia que os professores estimulavam a pedofilia, o aborto e o incesto. Nossa, está lá, Murilo Rezende. O homem que ele indicou para o INEP, que cuida do Enem, foi fazer um discurso que falou a palavra cidadãos, leu em vez de cidadãos. Então, para completar o jogo, ele ainda pega e anuncia que vai reescrever todos os livros de história para refazer a visão sobre o golpe militar de... Isso foi um dos grandes absurdos até da semana. Só para concluir aqui, tem um jornalista muito antigo, muito antigo, mas que era um pai do jornalismo de humor no Brasil. O nome dele era Aparício Torelli, e conhecido como Barão de Tararé. Depois que surgiu, tudo que você pega aí de jornalismo de humor, ele é o DNA disso. Ele tem uma frase que eu nunca me esqueço. Ele fala o seguinte: de onde você menos espera é de onde menos sai. Você não podia esperar nada do Vélez, e realmente não saiu nada. Agora, nesse caso, saiu muito pior do que imaginava, porque na história do Brasil, você nunca teve um ministro tão atrapalhado. Agora, eu vou fazer uma ressalva aqui, a culpa não é dele. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro, que deixou de escolher um técnico. Como o Bolsonaro é um sujeito raso intelectualmente, ele não percebe que o Olavo de Carvalho é uma fraude e acabou se deixando indicar por ele. De qualquer forma, passaram 3 meses e já viu o seguinte: a educação nunca teve tão ruim na história do Brasil.